Fala galera, estamos de volta aqui no canal para continuar com os nossos vídeos sobre funções. E hoje, agora que a gente já sabe aplicar as fórmulas numa função, como que funciona a aplicação de fórmulas numa função, a gente vai passar a ver algumas dificuldades que podem ser encontradas quando a gente calcula a imagem de certos valores a depender da formulazinha, tá galera? Então vamos lá, olha só. É, Primeira coisa que pode acontecer é que a gente vai passar agora a deixar o domínio dessas funções um pouquinho mais livre. Então, a gente vai começar a ver de uma forma muito mais comum as funções terem o domínio e o contradomínio como sendo o conjunto dos números reais, que nessa fórmula aqui, ó. A gente sabe que esse primeiro conjunto aqui ele indica o nosso domínio, e a gente sabe que esse segundo conjunto aqui representa o contradomínio. Só que, galera, quando a gente tinha um domínio pequeno, com poucos elementos, a gente conseguia fazer todas as contas para cada um dos elementos do domínio e a gente tinha a função por completo lá, né? A gente sabia as imagens de cada um desses elementos. Só que agora, quando o domínio é o conjunto dos números reais, ou seja, infinitos números, não tem como a gente ficar fazendo todas as contas. Então, o exercício nessa hora, ele passa a te indicar qual conta fazer. A gente não vai fazer qualquer conta, né? O exercício que ele vai pedir para a gente. Por exemplo, ele poderia falar, então, como a fórmula é f de x igual a 2x menos 5, que nem foi dado no exercício aqui, calcule simplesmente f de 3. Então, ele vai pedir, o exercício vai pedir para a gente calcular o f de 3. Ou seja, nesse caso, então, a gente sabe que está fazendo o x igual a 3 e calcula a imagem dele, beleza? Então é essa a ideia, tá, gente? Então vamos pegar aqui. Essa funçãozinha aqui, f de x igual a 2x menos 5, né? Vamos duplicar ela, jogar aqui embaixo. E a gente está calculando o f de 3, ou seja, a gente está fazendo x igual a 3. Então, calculando f de 3, fazendo x igual a 3, a gente sabe que quando o exercício dá para a gente, né, um número aí entre parênteses f de um número, a gente sabe que esse número representa o x, representa um elemento do domínio, né? 2 vezes x aqui, a gente sabe que é multiplicação, ou seja, 2 vezes 3 nesse caso aí. 2 vezes 3, galera, 6. Menos 5 igual a 1. Então, a gente sabe que nesse caso aí, a gente tem que a imagem do 3 é 1, ou sei lá, o 3 solta flecha para o 1, a gente pode ver isso de várias formas, tá bom, gente? Então, calculamos o que o exercício pediu. Só que, galera, o que acontece? Algumas formulazinhas podem trazer algum problema para a gente, tá? O exercício ele pode pedir várias coisas, beleza? A gente vai calculando tudo que ele pedir, tá bom? Dê uma olhada nesse segundo exemplo aqui, ó. Opa. Temos agora essa função aí que é f de x igual a 1 sobre x. Do mesmo jeito, não importa qual o modelo da função, a gente sabe como é que funciona, a gente vai substituir o valor que ele pediu no lugar do x, ou então a gente vai igualar essa função a um valor, vira uma equação, e a gente encontra o valor de x, né? Quando ele dá a imagem e pede para a gente o x. Mas vamos lá, olha só. A princípio, a gente tem aqui uma função dos reais nos reais, ou seja, todos os números podem ser colocados aí no lugar do x, e aí ele pede para a gente ir lá e calcular o f de 1. Então vamos copiar aqui a funçãozinha, duplicar aqui, e a gente está calculando f de 1, ou seja, a gente está fazendo x igual a 1. A gente sabe, como sempre, que vai substituir x por 1, e agora a gente tem a nossa conta 1 sobre 1, 1 dividido por 1, que vai dar 1. Ou seja, o 1 solta flecha para o 1. 1 é a imagem do 1, tanto faz como a gente vê. Mas vamos agora calcular um outro valor. Vou duplicar de novo aqui. Vamos colocar agora f de 2. Então, eu estou fazendo x igual a 2.
1 sobre 2, gente, podemos dividir. 1 dividido por 2 vai dar 0,5, né? Então, a gente sabe que o 2 solta flecha para o 0,5. A imagem do 2 é 0,5. De novo, a gente pode ver isso de várias formas. A gente poderia também falar aqui, galera, simplesmente que o 2 solta flecha para o 1 sobre 2, tá bom, gente? Não tem problema nenhum nisso. A gente sabe que um número ele vai ter inúmeras formas diferentes. 1 sobre 2 e 0,5 são duas formas diferentes que representam a mesma quantidade, o mesmo número. Então, tanto faz qual a gente colocava aí, né? Qual a gente colocaria aí. Imagem de 1 é 1, imagem de 2 é 0,5 ou 1 sobre 2. Não são duas imagens diferentes, é o mesmo número. Então, não conta como duas imagens, beleza? Mas olha só, galera. E se a gente tiver isso aqui, ó? Peço para vocês calcularem o f de 0. Oh, meu Deus. Agora sim. Nesse caso, pessoal, substituímos aqui o x por 0, estamos calculando o f de 0. Que nos dá a conta 1 dividido por 0, que a gente sabe que não tem como fazer essa divisão, né, galera? 1 dividido por 0 não tem resultado, não tem como a gente resolver essa conta, pessoal. Isso quer dizer que o 0 não solta flecha para ninguém, o 0 não tem imagem. E a gente sabe que isso é um problema, a gente sabe que todos os elementos do domínio devem ter uma imagem. Então, se o 0 continua nesse domínio, pessoal, isso aqui deixa de ser uma função. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso, galera? Excluir esse 0 do domínio. O 0 não pode estar no domínio, senão isso não vai ser uma função. Então, a gente adapta o domínio dessa função. O domínio não vai ser mais o conjunto dos números reais. O domínio vai ser o conjunto dos números reais retirado do 0. E aí a gente mencionou no outro vídeo, né, quando a gente estava resolvendo um exercício, que para a gente retirar o 0 de um conjunto numérico, basta a gente representar esse asteriscozinho aqui em cima, tá? Então, R asterisco é o conjunto dos números reais sem o 0. Simples assim, tá bom, gente? Então, o que eu faço é retirar o meu problema daquele domínio. Se aquele número vai me dar algum erro na conta, alguma coisa esquisita na conta, eu retiro, porque senão ele não vai ter uma imagem e aquilo não vai ser mais uma função. Ele simplesmente é retirado do domínio, tá, galera? Então é isso que a gente vai passar a fazer. A gente vai passar a adaptar o domínio de certas funções, beleza? E o primeiro problema que a gente vê aí é justamente esse caso. Tá ruim aqui, gente, a garganta, mas vamos continuar. É esse caso de quando a gente tem o x embaixo. Então, sempre quando a gente tiver a variável independente, o x, na parte de baixo, no denominador de uma fração, a gente vai ter que tomar esse cuidado. Vai ter algum valor que vai fazer a parte de baixo dar zero, e a gente sabe que isso não pode acontecer, porque não tem como dividir por zero, tá bom, gente? Então, assim, o problema não é com o elemento zero. Nesse caso aqui foi, então a gente tirou o zero. Mas eu queria que vocês ficassem bem atentos que o problema não é o x ser zero nesse caso. É algum valor de x que faça o denominador ser zero. Esse é o detalhe, tá bom, gente? Vou só escrever aqui, ó, então, para a gente se atentar que o problema é denominador não pode ser zero. O denominador tem que ser diferente de zero, tá, gente? Então, isso que a gente tem que garantir. Olha esse segundo exemplo nesse estilo aqui. Vai ser nosso terceiro exemplo, mas segundo exemplo nesse estilo. Olha se a gente tiver isso aqui, ó. 2 sobre x menos 3. Essa é a nossa função. Para vocês verem que o problema não é o zero. Não é o elemento do zero do domínio. Isso que eu quis dizer. Vamos calcular o f de zero. Então, estamos calculando f de zero. Ou seja, estamos fazendo x igual a zero. A gente sabe, pessoal, que quando a gente tem uma conta ou em cima ou embaixo da fração, é para a gente entender que tem um parênteses, vamos resolver essa conta antes. 0 menos 3, tenho nada, perco 3, vou ficar devendo 3, tá bom, gente?
Então, ó, 2 sobre menos 3, né, gente, que a gente pode deixar aí como forma de função, como forma de fração, quero dizer, ou seja, o resultado é menos 2 terços. Então aqui eu tenho uma relação, galera, eu tenho uma correspondência. Eu sei que o zero solta flecha para o menos 2 terços. Eu sei que menos 2 terços é a imagem de zero. Então o zero não deu problema nenhum, tá, pessoal? O que eu tenho que tentar fazer aqui é descobrir qual o número que vai fazer dar problema. Qual é o número que faz o denominador dar zero, que é o que eu não quero. E aí a gente pode ver, né, galera, muitas vezes vai ser fácil a gente visualizar isso. A gente pode ver que o problema aqui vai estar no 3, no x igual a 3. Vou puxar mais uma aqui. Vamos calcular então f de 3. X igual a 3. E aí sim, ó, lembrando o mesmo esquema, né? Eu tenho que resolver a parte de baixo primeiro, 3 menos 3. Aí a gente viu que dá zero, ou seja, 2 sobre zero. Não tem como dividir por zero. Então a gente sabe que o 3 ele não tem imagem. Então o 3 ele não solta flecha para ninguém. Então ele vai ser eliminado do domínio. E como que eu faço para retirar um número que não seja o zero? Zero a gente já viu, é só colocar o asterisco lá em cima do número, do símbolo de números reais, né? A gente faz assim, ó, a gente simplesmente pega o conjunto dos números reais e a gente retira, subtração, subtrai o elemento 3. Então a gente coloca todos os elementos que a gente quer tirar entre chaves, né, para a gente determinar que isso é um conjunto, né? Então é o conjunto dos números reais e eu estou eliminando o elemento 3. Então a gente representa dessa formazinha aqui, tá, galera? Então é isso que a gente faz, tá, pessoal? A dificuldade vai ser a gente descobrir quem é o carinha que vai dar problema. E aí a gente pode ir direto nesse problema. Como é que a gente faz então, galera? O único problema vai ser um número aí, como a gente está definindo. Eu vou falar algumas coisas que a gente ainda não estudou aqui, né, nessa sequência, que é, por exemplo, função do primeiro grau, função do segundo. Mas a gente sabe que, se isso aqui fosse sozinho, isso aqui seria uma função do primeiro grau, que só vai ter um resultadozinho aqui, tipo, que faz dar zero. Né? Não é, por exemplo, no caso da função do segundo grau, se tivesse um x ao quadrado, mas não sei que lá das contas, poderia ter dois valores que davam zero, né? A gente sabe, quando a gente resolve uma equação do segundo grau, a gente consegue achar de vez em quando aí duas raízes, né? Então, no caso, a gente tem que pensar na raiz, no valor que faz dar zero dessa partezinha aqui de baixo. A gente vai pensar nessa conta aí. Não importa o que acontece em cima. A gente olha só para quem está na parte de baixo. E se eu não quero que aquela parte dê zero, é só eu, de fato, igualar a zero e descobrir qual é o valor, tá? Então a gente faria assim, olha só esse exemplo. Determine o domínio da função dada pela fórmula f de x igual a menos 5 sobre 4 menos 2x. Eu vou direto no problema aqui, ó. 4 menos 2x. Eu vi que tem uma incógnita aí, a variável independente está aqui embaixo, ó, o x aqui. Então eu sei que vai dar algum problema, algum número vai dar problema aí para dar zero aí embaixo. Então, galera, eu vou diretamente no que eu quero. Eu quero que essa parte 4 menos 2x aqui não seja zero. Então, assim, tecnicamente, o que a gente faria? A gente colocaria aqui, ó, eu não quero que seja zero, diferente de zero, tá bom, pessoal? E resolvo isso aqui como uma equação normal. Em sala de aula, eu até falo para os meninos para eles colocarem diretamente, ó, galera, você não quer que dê zero. Então, coloca como se fosse igual a zero aí. Só para não confundir a questão do diferente, como a galera de vez em quando tem muita dificuldade com equação e tudo mais, eu tento simplificar o máximo possível. Mas, tecnicamente, a forma mais certa seria eu quero que seja diferente de zero. Eu coloco o que eu quero, não o que eu não quero, tá bom, gente? Mas a eficácia é a mesma, vai dar certo, eu vou descobrir qual é o problema. Mesmo que eu coloque um sinal de igual aqui, ó, eu vou descobrir quem faz dar zero. Ou seja, eu vou descobrir qual é o meu problema e vou eliminar ele, tá bom? Então vamos lá, ó, gente. Esse 4 positivo aqui, ele vai para o outro lado, entre aspas, né? Com outro sinal negativo, menos 4. E aí esse menos 2
passa dividindo para o outro lado. Então, a gente vai ter que x é igual a menos 4 dividido por menos 2. Essa história de passar para o outro lado faz a galera, quando passa dividindo, querer trocar o sinal. Não troca o sinal, tá, gente? Quando passa dividindo, passa multiplicando, não tem inversão de sinal. Menos 4 dividido por menos 2 igual a 2. Galera, então, ó, eu sei que o 2 é o número que faz dar zero. Ou seja, eu não quero 2, é ele que eu vou tirar do meu domínio. Eu vou ter que o domínio dessa função vai ser dado pelo conjunto dos números reais menos o elemento 2. Esse é o domínio, tá bom, galera? Tecnicamente, a forma mais certa matemática da gente fazer é a gente colocar com o sinal de diferente logo. Porque olha só o que vai acontecer, gente. A gente acabou de ver que para dar certo, o x tem que ser diferente de 2. Quando a gente escreve de forma mais técnica, né, mais certinha. Eu acabei de descobrir que para dar certo, o x tem que ser diferente de 2. Então, quem são os números diferentes de 2? São todos os reais menos o 2. Tá? Então, esses são os números diferentes de 2. Tecnicamente, a gente escreve melhor desse jeito, tá? Mas não tem problema nenhum. Você só está querendo descobrir quem é o problema. Tanto faz se você usa o sinal de igual ou não. Beleza, galera? Então, é essa forma como a gente encontra os problemas quando o x está na parte de baixo. Tá bom, galera? Só que esse não é o único problema que pode acontecer, gente. Observem esse... Opa, peraí. Esse caso aqui, galera. Raiz de x. Posso pedir para vocês N coisas, né? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar a funçãozinha aqui, vamos criar algumas cópias dela para a gente ir substituindo, né? Só fechar a porta aqui, galera, aqui. Abriu sem querer, beleza? Posso pedir para vocês, vamos tratar, de novo, conjunto dos números reais é o domínio a princípio, né? A gente sempre parte desse princípio. E aí eu peço para vocês calcularem f de 9. F de 9 vai ser raiz de 9, ou seja, 3. Então, a gente acabou de ver que o 9 solta flecha para o 3 nessa função aí, né? 3 é a imagem do 9. Poderia pedir para vocês, por exemplo, calcularem o f de 5. Ou seja, raiz de 5, que a gente sabe que é um número irracional, né? Eu não vou ficar escrevendo esse tanto de casas decimais. Eu posso simplesmente falar que o 5 solta flecha para o raiz de 5. Mas aí vem o detalhe, galera. E se eu peço para vocês calcularem o f de menos 1? A gente sabe que a gente não consegue calcular a raiz de um número negativo, né? Raiz quadrada, raiz quarta, qualquer índice par, né? Então a gente acabou de ver que o menos 1 não solta flecha para ninguém. Ou seja, ele tem que ser eliminado do domínio, tá, galera? Tudo que dá na raiz par, de índice par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, não pode dar um número negativo. A gente não consegue calcular essas raízes quando a gente tem lá dentro um número negativo. Então a gente vai ter que eliminar todos esses. O que acontece aqui é o seguinte, galera. Dentro da raiz, eu quero que o valor seja o resultado. De novo, não é o zero que é o meu limite. Depende da formulazinha que tiver aí dentro da raiz, né? Mas o que eu quero é que o que está aí dentro da raiz não me retorne um valor negativo. Ou seja, eu quero que dê zero ou que dê positivo, tá bom, gente? Então, nesse caso, eu falo que o domínio é isso aqui, ó. Eu quero que o x seja igual a zero ou maior que zero. Então, esse aqui é o domínio, ó. X maior ou igual a zero. Tecnicamente, a escrita fica desse jeito assim, ó. A gente fala assim, ó. E esse conjunto, como é um conjunto, eu represento com chaves. Esse x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a zero.
Então eu coloco dessa forma aqui. Esse é o domínio, tá, gente? Eu garanto assim que o que está lá dentro da raiz, que é o x simplesmente nesse caso, seja só do zero para cima. Então eu retiro todos esses números negativos, tá bom, galera? Então, essa é a segunda treta. Opa. Dentro aqui do radical, tá? O nosso radicando aí, ele tem que ser zero ou positivo, não pode ser negativo. Tá? Então é com isso que a gente vai ter que tomar cuidado. X dentro de raiz, de índice par, e x no denominador de frações, porque a gente tem aqui esses problemas. No caso do x denominador, é um problema que não vai se resolver, não tem como. Tá? A gente não consegue fazer divisão por zero. Agora, a gente sabe que a questão de raiz negativa ela passa a ser resolvida quando a gente evolui os números um pouquinho mais, quando a gente sai dos reais e passa para os complexos. Então, se o nosso eu não queria entrar muito nesse assunto assim, mas a gente já tem vídeo até de números complexos, né, no canal. Então, se a gente tivesse em vez do nosso domínio, em vez do nosso domínio ser os reais e fosse os complexos, não ia ter problema nenhum de raiz. Raiz poderia qualquer coisa. Mas como a gente está falando de números reais até agora, a gente tem que tomar esse cuidado das raízes de índice par, beleza? Vamos fazer mais um exemplozinho, galera. E aí, game over, tá bom, gente? Seguinte, olha só, vamos direto na raiz do problema de novo. O que está aqui dentro, pessoal, é x menos 7. Isso eu não quero que retorne valores negativos. Ou seja, pessoal, eu quero que esse x menos 7 não seja negativo, ou seja, seja maior ou igual a zero. Quando eu coloco assim, pessoal, eu tenho uma inequação. E a gente resolve a inequação de uma forma muito parecida com a equação. Todo aquele balanceamento com um cuidadozinho que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas aqui então, galera, vamos colocar de forma um pouquinho mais simples. O menos 7 passa para o outro lado positivo, não é? Então fica 0 mais 7. Ou seja, eu descobri que, para isso dar certo, x tem que ser maior ou igual a 7. Ou seja, só números do 7 para cima que vão dar certo aqui para eu jogar nessa função. Não vai me dar um valor negativo, uma imagem, um valor dentro do radical aí, não dá um valor negativo. Não é imagem eu falei errado, tá bom, gente? E aí eu vou conseguir calcular isso sem problema, tá bom, galera? Como que vai ficar a escrita disso? X pertence aos reais, tais que x é maior ou igual a 7. Então, esse aqui vai ser o meu domínio. Beleza, galera? Mais um exemplozinho aí para a gente finalizar, galera. Determine o domínio da função dada pela fórmula f de x igual a raiz quadrada, índice par, então vamos tomar um cuidado aí, igual a raiz quadrada de 6 menos 3x. Então, a gente já sabe, esse 6 menos 3x tem que ser maior ou igual a zero. Montamos a nossa equação, tá, gente? Resolve normal. Esse 6 foi para o outro lado negativo. A gente subtraiu o 6 dos dois lados, né? O 6 sumiu da esquerda e apareceu aí na direita. 0 menos 6 é menos 6, beleza. E agora que vem o detalhe, galera. Esse menos 3, ele vai passar dividindo, certo? Então, galera, sempre quando eu faço uma divisão e quando eu passo um número multiplicando ou dividindo e ele é negativo, pessoal, eu vou ter que fazer um negocinho um pouco diferente aí, tá bom, galera? Aqui tem muita gente que resolve a equação sem passar o menos 3, multiplica por menos 1 primeiro, né? Tem muita gente que gosta de fazer isso na equação. Mas aí, multiplicar por menos 1 é aquilo que eu falei, multiplicando por um número negativo. O que a gente faz, galera? Vou multiplicar tudo por menos 1. 3x ficou positivo, 6 ficou positivo, e aí que vem o detalhe. O sinal aqui, o símbolo, galera, que nesse momento está maior ou igual, ele vai inverter, ele vai virar menor ou igual. Então, toda vez que a gente multiplica a inequação por menos 1,
ou passa um número negativo multiplicando, ou passa um número negativo dividindo, eu tenho que tomar esse cuidado. O símbolo aí da equação, ele tem que inverter, tá bom, galera? Isso é importante. Então, aqui, agora sim eu posso passar o 3 dividindo sem problema, agora ele é positivo, né? X menor ou igual a 6 dividido por 3, ou seja, x menor ou igual a 2. Esse é o meu domínio, tá bom, gente? X menor ou igual a 2. Eu quero todos os números reais, tal que x menor ou igual a 2. Essa barrinha significa tal que, tá bom, gente? Meu domínio é o conjunto dos números reais, só que esses números têm que ser menores ou iguais a 2, tá bom? Então, a gente monta uma equação e sempre com essa partezinha aqui, ó, sempre com esse resultado. Maior ou igual a zero. Eu quero que uma raiz, o radicando dela seja sempre maior ou igual a zero. No caso de raízes de índice par. Pessoal, se tivesse um 3 de raiz cúbica aqui, não tem problema nenhum, tá bom, gente? Porque isso pode retornar valores negativos, então o meu domínio seria os reais, não teria restrição nenhuma. A gente só faz isso quando eu tenho raízes de índice par. Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta e assim em diante. Beleza, galera? Então, essas são as restrições mais comuns aí que a gente tem nas fórmulas. À medida que a gente for estudando funções diferentes, quando a gente for falar de função logarítmica e tudo mais, aí a gente vai ter algumas outras restrições. Mas enquanto a gente não conhece essas funções, a gente fica só nessas básicas, nessas restrições básicas que são x no denominador, aqui, o que está embaixo no denominador nunca pode retornar o valor igual a zero, tá? Ou então, o x dentro de raízes de índice par, porque o resultado aí dentro nunca pode me gerar um valor negativo. Beleza, galera? Então, com isso, ficamos por aqui. Espero que tenha sido fácil essa questão do domínio para vocês. Abração e até a próxima.